Quem está me vendo aí do outro lado, quem está ouvindo a gente, se você é RH, vai para a mesa de gestão, tenha números. Porque para muita gente, o sentar à mesa da gestão pode ser ouvir e conhecer o negócio. Tá, eu conheço o negócio, mas tá, como que eu traduzo isso na prática? Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Entralizando, o podcast que explora os universos da comunicação interna, do RH e da cultura organizacional. Hoje o papo é com uma convidada que respira gente, gestão e estratégia. Ela acredita que gente no lugar certo não é sorte, é estratégia. Eu tô falando da Ana Lisboa, que já impactou mais de 7.000 profissionais e empresas, ajudou em transições de carreira, desenvolveu lideranças e é apaixonada por apoiar empresas familiares em seus processos de crescimento. Seja bem-vinda, Ana. Gostaria de reforçar que a Ana é fundadora da Ana Lisboa Coaching Consultoria, é coautora do livro Gigantes do RH e criadora da mentoria Onyx para lideranças femininas e do método LinkedIn Inteligente. Bastante coisa, É bastante coisa, que honra. E quantos chapéus importantes você Sabe tem? o que é melhor de trabalhar um podcast com uma empresa de comunicação? Que vocês me definem melhor do que eu mesma. Eu vou pegar isso daí e vou levar pra vida. Leva a Bill Maravilhoso! Coloca ela no sobre. Bye! Bye! Muito bom. Ó, antes de começar a nossa primeira pergunta, a gente vai fazer a nossa autodescrição. Tá bom. Eu vou começar por mim aqui. Eu estou all black hoje. Sapato preto, calça preta, uma blusa preta e uma túnica preta, mas tem algumas flores, assim, algumas cores um pouco vibrantes. Eu sou morena, meu cabelo é um pouco para baixo dos ombros e estou com acessórios dourados. Dani? Estou aqui de tênis preto, calça jeans preta, uma camisa manga longa, um verde militar escuro, cabelo curto, um pouquinho começando a ficar grisalho e de barba. Ana? Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos cacheados loiros, já pendendo para o prateado. Estou vestindo roupa preta, acessórios dourados. Estou de saia e blusa. Muito bom, agora a gente pode começar. Adoro. Todos apresentados. Ana, nunca se falou tanto em soft skills. Você já acompanhou milhares de profissionais no seu desenvolvimento, como a gente disse na sua apresentação. Com tantas mudanças que estamos vivendo, o que mudou na forma como o mercado valoriza essas competências? Vamos lá. Como bom comunicadores que somos nesse momento, eu vou definir todas essas expressões em inglês, porque são neologismos para nós, né? Muito comuns na nossa área, mas é importante que a gente inclua as pessoas que estão nos assistindo. Soft skill, eu gosto de fazer sempre analogias. Soft skill é aquela habilidade fofa, são as habilidades comportamentais. E as hard skills são as habilidades duras, aquelas que a gente aprende na escola. Há pouco tempo atrás, as hard skills ganhavam um jogo. Então, a gente olhava para o currículo da pessoa, ele tinha que ter tais cursos em tais instituições de ensino, ou tinham que fazer X especializações, e isso chamava a pessoa para entrevista. Não vou dizer que hoje ainda não chama sim, mas aí chega lá, a pessoa não tem o comportamento que a empresa deseja, que são as soft skills. Então, hoje eu posso dizer para vocês com segurança que as soft skills ganham um jogo. Eu faço entrevistas com profissionais agora menos do que eu fazia antes. Eu tenho time para isso, as meninas são incríveis, as minhas consultoras, mas a gente já teve a oportunidade de dar retornos para esses feedbacks, para essas pessoas, do ponto de vista do comportamento. Pode se mostrar mais, pode assumir a sua real identidade, pode assumir os seus gostos, o seu direcionamento de carreira, mostra quem você é de verdade, porque tem muita empresa que nos pede isso. E se não tem aderência, a pessoa não é contratada. Então, às vezes, a pessoa entra para uma entrevista mirando no pacotinho perfeito para ser contratado e erra justamente porque o comportamento não corresponde. Você trouxe um ponto interessante, né, que eu tenho uma dúvida. Dá para mascarar essas
competências comportamentais nas entrevistas? Dá, só na entrevista, depois a máscara cai. É isso. Cai. Não E daí- sustenta, né? Não sustenta, né? Na entrevista, nossa, gente, tem atores maravilhosos. Tem mestres, Mestres. profissionais em enganar a entrevista. É um espetáculo. 1 hora ali, ambiente controlado, a pessoa arrebenta. Depois, quando ela entra para jogo... Por isso que esse começo ele é muito importante. Quando as empresas se comunicam, trazem essa pessoa, acolhem essa pessoa, a máscara cai mais cedo. E dá tempo de reverter. Dá tempo de reverter. Mas quando isso não acontece, a pessoa segue por um tempo com a máscara dela, até em algum momento essa pessoa se mostra. Interessante. Agora, e por falar em skills, como você bem definiu, qual é o maior equívoco em programas de... Eu vou usar palavras em inglês e daí você ajuda o pessoal. Reskilling e upskilling. Vamos lá. Então, vamos conceituar primeiro. Reskilling é quando a pessoa quer se reposicionar na carreira. Ok. Então, vou dar um exemplo clássico. A pessoa está numa área administrativa, por exemplo, e ela precisa aprender uma habilidade nova para evoluir para uma outra área anexa, uma promoção horizontal, por exemplo. Se a pessoa quer um upskilling, ela tem que subir, como o próprio nome diz, ela tem que subir o conhecimento para assumir um desafio novo ou uma promoção. A pergunta era, desculpa? Qual é o maior equívoco? O maior equívoco. O maior equívoco, e aí eu acho, vou dividir em 2 momentos, por parte da empresa. A empresa achar que ela vai fazer uma trilha, que é outro neologismo que está na moda agora, né? Uma trilha de carreira para aquele profissional seguir. É quase que um checklist de cursos que a pessoa tem que fazer. Como se você passasse de nível a cada missão, né? Exatamente. E aí a pessoa não consegue simplesmente aplicar aquilo no dia a dia dela. Então a empresa está muitas vezes investindo naquele profissional e não dá espaço para ele aplicar esse conhecimento. Acontece. E do ponto de vista do profissional, é fazer a aquisição de conhecimento e imediatamente não sair aplicando. Então, às vezes, o profissional investe do próprio bolso ou ele participa de um programa da empresa, mas ele não traz para a realidade do trabalho as ideias, os projetos. Então, nos programas de liderança que eu desenvolvo, por exemplo, eu tenho uma tarefa. Aquele grupo tem que sair daquele treinamento de liderança com um propósito alcançado, um objetivo que eles mesmos trataram. Porque senão eles não vão aplicar. Mas você acha que essa falha acontece no PDI? Eu acho que é além do PDI. Além do PDI. Porque o PDI, ele está ali, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, ele está ali relacionado ao conteúdo que a pessoa precisa adquirir. Mas a aplicação não está no PDI. A realidade da aplicação não está no PDI. Se eu falar alguma bobagem, você me corrige por Não, e eu também, por Mas favor. assim, isso que você está falando é um cenário... a empresa... ela desenvolve um treinamento para então aquele profissional assumir uma posição de liderança. Esse é o melhor dos cenários. Agora, a gente vê muita empresa olhando para um colaborador que operacionalmente é muito bom, a empresa vai lá e pega aquele cara, aquela pessoa e sobe de cargo e bota ele num cargo de gestão. Quer dizer, alguém que tinha um conhecimento de hard, né, de técnicas, passa agora a precisar ter muito conhecimento comportamental, soft, de gestão de pessoas, entendimento sobre tudo isso. E nem sempre as empresas investem em treinamento. Isso é um equívoco gigantesco, correto? Gigantesco e, assim, perde-se um excelente hard skill, ganha-se um péssimo soft skill. Porque não dá nem tempo do cara desenvolver. E digo mais, nem se pergunta se ele quer, muitas vezes. Às vezes o cara não quer. Ele está bem ali onde ele está. Então, esse é um equívoco importante. E tem ainda a questão de que muitas vezes se treina a liderança de um certo nível de liderança para baixo. Quantas vezes a gente escuta, mas o meu chefe também vai fazer esse treinamento? Meu chefe devia estar aqui também fazendo esse treinamento. Então, existem muitos equívocos com relação ao desenvolvimento de pessoas. E talvez o maior deles seja entender que eu estou fornecendo um ambiente seguro para essa pessoa aprender e intuitivamente achar que tudo vai funcionar perfeitamente depois, como uma engrenagem. Não vai. E não vai. Exato. Muito bom. Agora, um dado relevante que eu trago aqui, né, que tem a ver também com o desenvolvimento de novas habilidades. O Fórum Econômico, não faz muito tempo, revelou que até 2030, 44% dos profissionais terão de desenvolver novas habilidades.
para garantir a sua empregabilidade. Uhum. Você mesma conduziu o processo de recolocação com taxa de mais de 85% de sucesso. Uau, hein, Ana? Quais aprendizados você traz desses processos para quem precisa se manter competitivo, empregável? Você sabe que está se falando muito sobre etarismo. Sim. Né? Que é a questão da idade avançada, 40 a mais, tá, gente? Avançada. 40 a mais já Eu já tô nessa. Tem algumas... eu já passei 11 anos do 40 a mais, Eu passei né? 10. Então, olha só. E olha onde a gente tá. É. Mas o que nos une com relação a esse desenvolvimento de competências e essa empregabilidade alta? É a habilidade, a abertura para participar dessa mudança. Então, vamos pensar na tecnologia. Não estou nem falando de IA ainda. Quanta gente com 40, 50 anos fala, não gosto de computador, não gosto de celular, não quero mexer. Não dá. Não dá. Então, o que mostra para mim esses resultados, o que reforça, melhor dizendo, esses resultados dos meus clientes, é entender o que essa pessoa sabe fazer de melhor e como ela consegue mostrar isso para o mercado de trabalho, mudando a sua perspectiva em relação ao que está aí. Não é possível mais trabalhar hoje como a gente trabalhava 10 anos atrás. É muito mais sobre comportamento. É atitude, sobre proatividade, é De novo. sobre disponibilidade para mexer nessas habilidades técnicas e comportamentais, sobre você se permitir arriscar, você se permitir jogar o jogo do mercado, porque tem gente que fala, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Não é questão de você deixar os seus valores em nome dos valores do... Não é isso. Porque são independentes, né, Ana? Existem lugares, né? Então, as pessoas que estão mais abertas a entender o mercado e ver como elas conseguem se adequar, elas conseguem uma recolocação mais rápida. Boa. E como que você acha que... Qual é o primeiro passo? Porque às vezes ela não tem esse insight de que ela precisa fazer isso. O primeiro passo é conversar com alguém de mercado. O primeiro equívoco grande de carreira, e isso não é de hoje, é assim, eu estou insatisfeita com o meu trabalho, eu vou conversar com meus familiares. O que a família vai falar? Fica onde você está. Não mexe nisso, você tem um cargo bom, você vale tem um mais um salário passarinho ótimo, na mão do que dois voando, aquelas coisas. Não, você tem que aposentar nessa empresa, porque ela é estável, a pessoa está se acabando ali e a família está defendendo, de certa forma. O segundo erro é conversar com os amigos. E por que a família e os amigos não são bons conselheiros? Porque não são profissionais. Tem amor envolvido ali, tem as próprias percepções envolvidas ali. Então tem que conversar com um profissional de carreira, sentar e falar assim, então, a minha realidade é essa, nua e crua em cima da mesa. Vamos olhar junto para tudo isso? O profissional de carreira é isento. Sim. E aí a gente consegue direcionar, olha, você está indo por esse... E os setores são completamente diferentes. Então, você está indo por esse caminho? Vamos tentar essa estratégia. Você já pensou nisso? Como é que está a sua atualização de mercado? Como é que está seu LinkedIn? O que você quer na sua carreira? O que você não quer? Quanto você tem de dinheiro guardado para dar esse passo? Qual é a sua estratégia diante da sua família? Se precisar tirar o filho da escola A+, plus advanced, você vai tirar? Lucidez no momento que a pessoa está cega. Lucidez. Eu, inclusive, recomendo e tenho grandes parceiros na área financeira de pessoas que muitas vezes estão ali com dinheiro guardado de rescisão, alguma coisa, e saem gastando errado esse dinheiro. Né? Então, tudo isso envolve essas questões. Agora, tem um pouco, acredito, né, um pouco de medo nessa resistência, quando o profissional ele até começa a sentir que ele precisa se movimentar, ou minimamente ter esse tipo de iniciativa que você falou, de procurar alguém de mercado para conversar. Pela experiência que você tem, pelos atendimentos que você já fez com seus clientes, você sente que o medo sempre está circulando na sala? O medo, com certeza. Insegurança, talvez. E essa questão de, meu Deus, mas eu vou expor a minha vida. Mas os meus atendimentos são sigilosos. Eu posso atender você, fazer um atendimento de carreira com você, encontrar você na rua, eu vou te cumprimentar. Como normal. Porque é sigiloso. O que você trata comigo numa reunião de carreira é sigiloso. Eu não posso sair. Por isso que a gente não tem depoimento no LinkedIn.
Imagina se essas 7.000 pessoas que eu já atendi colocassem depoimento a meu favor no LinkedIn. E ele vai se expor? E a empresa vai ficar sabendo? Legal tá falando isso pro pessoal. É muito legal. E a dificuldade que as pessoas ainda têm de se mostrar vulneráveis. Ah, não, isso é assim, de novo. Especialmente homens, porque trabalho, né, socialmente é algo, né? E algo que numa sociedade machista. E algo que envolva dinheiro também. A mulherada, ela se permite um pouco mais, ó, tô pirando aqui, eu tenho filho, marido, criança, tô batendo biela, não consigo fazer atividade física, socorro. Sim. E aí é muito interessante, porque todos esses atendimentos, mais da metade, a pessoa abre a câmera e eu falo assim, oi, porque eu atendo online a maioria das vezes, oi, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Então, que vai ser... Não dá nem oi direito. Você é psicóloga? Não sou psicóloga, não sou. Ou a pessoa conversa e fala assim, então, eu queria te falar que 40 minutos depois a pessoa fala assim, era isso? Eu começava falando, você ia perguntar alguma coisa, eu falo, não, tá tudo bem, pode falar. E isso é muito rico. Isso é muito rico, porque a pessoa fala despe, né? E eu vou anotando. Depois que termina, eu faço um exercício com ela. Então, você tá me contando que... Aí a pessoa fala, Eu não sou psicóloga, eu sou coach de carreira, sou master coach, na verdade. E a minha técnica é da escuta e da pergunta. Então, quando a pessoa sai da sessão comigo, ela já se responde. Ela sai com um caminho. Ou seja, a gente tem a maioria das respostas dentro da gente. Sempre. Só que falta um momento de sentar e fazer essa provocação. E eu não raro, e aí depois contra mim, mas eu vou continuar fazendo isso, não raro eu falo para as pessoas, você não precisa de mim. Eu não preciso te vender mais nada. E às vezes essas sessões, elas são, eu chamo de anamnese, né? Para entender esse contexto. Então escuta para entender se eu preciso avançar comercialmente com essa pessoa. Às vezes não precisa. E se não precisar, eu vou falar. Você não precisa de mim, não gasta dinheiro com isso. Vai fazer terapia, vai fazer ginástica, pega a família, vai passear, não gasta dinheiro comigo. Ô, Ana, agora você acha, eu não sei se você tem algum estudo, algum dado estatístico, mas a maioria das pessoas que procuram um profissional para seguir nesse aspecto que você está trazendo, geralmente são as pessoas desempregadas ou as que estão empregadas, mas querem fazer uma transição ou de carreira ou de empresa? Isso vai muito ao encontro do meu posicionamento. Eu trabalho para pessoas empregadas. Porque as pessoas desempregadas, elas têm outra necessidade que eu não consigo atender, que é velocidade. Elas precisam pôr comida na mesa ontem. E essas pessoas, elas não têm tempo, paciência e investimento para isso. Sim. Então, eu me posicionei para atender pessoas que estão numa situação que elas estão explodindo, mas as contas estão sendo pagas. Então, meu primeiro movimento é aliviar essa explosão. Calma, vamos ressignificar esse seu dia a dia para você se manter onde você está. Porque, às vezes, gente, é mudar um departamento, é tirar férias. Não é tudo que está ruim. Então, mas eu tenho uma pergunta. Daí, quando esse profissional te procura, ele pessoa física e não pessoa jurídica, você trabalha junto com a empresa isso ou não? Você trabalha o indivíduo? Eu trabalho o indivíduo porque trabalhar com a empresa revela o sigilo do atendimento dele. Porque às vezes ele quer sair daquele ambiente, a empresa não pode ficar sabendo. E como que... Tá, agora a gente tem um outro problema, que é como que o RH não percebe, não está olhando para isso. Pois é. Que é um desafio. O RH deveria estar olhando para isso. Infelizmente, o RH está olhando para muitas outras coisas, não consegue chegar nesse ou a liderança, nível né? de... ou a liderança. A liderança, principalmente. E aí nós vamos entrar num outro assunto da moda agora, que é a NR1, né? Sim. Então, sim. Porque é necessário olhar para isso, e porque isso custa caríssimo, as empresas têm que olhar para isso. Mas quem paga a minha conta no serviço de carreira é o profissional. Então, isso não se estende à empresa. É sigilo. E aí a empresa, ok, pode acontecer da empresa, já aconteceu, da empresa me contratar para conversar. É que muitas vezes quando ele levanta a mão para a empresa, às vezes o quadro já é irreversível. Já é reversível. Teve um caso de uma empresa com, assim, um case maravilhoso que a líder me chamou e falou, olha, eu tenho uma gerente de customer service que ela está completamente perdida, eu preciso que você dê coach para ela. Eu não quero perdê-la, mas ela está se perdendo e a companhia não vai segurar. E aí eu fui, entendi o contexto do ponto de vista da empresa,
entendi o que é que estava faltando, modelamos juntas um programa, eu e a minha cliente, e aí foram 10 sessões para ela. Aí ela falou, nossa, Ana, como eu estava perdida. Por quê? Ela estava dentro da gestão dela, ela estava muito mais preocupada em colocar as questões que fossem significativas para ela no departamento dela. E não era isso que a empresa queria, em termos de estratégia. Então ela estava batendo... Ela estava desconectada. Ela estava desconectada. Estava. E aí eu ouvi a empresa e consegui. Mas foi assim, gente, em 20 anos foi o único caso. Para vocês terem uma ideia. Eu entro na empresa com o coaching de líderes. Sim, uma entrega diferente. Sim, não, é diferente. Sim, é uma outra entrega. É. Sim, tá claro. Tá. Muito bom. Agora, a gente fala tanto de RH estratégico, né, que é o RH que está junto do negócio, conhece o negócio, tem visão sistêmica, mas tem algumas tendências que a gente tem visto por aí, né? Quais são aquelas que você acredita de verdade que vão redefinir o papel do RH? RH na mesa de gestão. Primeira disparada mais importante. Quem está me vendo aí do outro lado, quem está ouvindo a gente, se você é RH, vai para a mesa de gestão, tenha números. Porque o RH ficava naquela, né, orbitando em volta da diretoria, correndo atrás de fechar a vaga. Sim. E não é isso. Pensa, num ciclo produtivo de uma empresa. Alguém vende, alguém tem que produzir, alguém tem que faturar, alguém ganha dinheiro para investir na empresa para vender de novo. Em qual desses processos tem gente? Todos. Todos! E por que isso é definido numa mesa de gestão que não está o gestor de RH? Para fazer, prever, de acordo com a produção, quantas pessoas precisam ser repostas, prever investimento em conhecimento e informação, prever novas tecnologias para isso. Uma série de questões estratégicas que envolvem grana. Só que eu vou ser bem dura agora. Muitos profissionais de RH não querem esse papel. Porque dá trabalho. Eles querem ficar nas coisas mais criativas e fluidas, que são ótimas também. Mas a gestão se faz com números. E ir para a mesa de RH, ir para a mesa de gestão falando com números, dá poder para o RH. É aquilo que a gente estava falando antes de começar o podcast, né, Ana? É mostrar valor, né? E falar a língua que a liderança entende, que o C-Level entende, de quem caneta, né? De quem toma decisão. E qual é a língua que, mais um neologismo, qual é a língua que a liderança entende? Saving. Dinheiro guardado. Dinheiro guardado. Qualquer liderança e qualquer dono de empresa gosta de saber quanto isso vai aumentar nos cofres da própria empresa. Então, se a gente, enquanto RH, bati no microfone. Se a gente, enquanto RH, se posiciona como uma área de custo, a gente não vai ser ouvido. Não, nunca. Mas olha só que interessante, há minutos atrás a gente estava falando sobre o desafio dos profissionais de se manterem empregáveis no mercado. Aqui a gente está falando de uma tendência dessa área, uma tendência do RH. Então, os profissionais de RH que estão nos ouvindo, tá aí uma dica para começarem a se antenar, se movimentar, porque o futuro do RH cada vez mais vai ser esse caminho que você falou, Ana. E sabe que em diversos momentos a gente está fazendo um ping-pong entre o profissional e a empresa, né? E eu queria costurar com mais um ping-pong aí. Essa questão da profissionalização não pode depender da empresa. A carreira é responsabilidade do profissional. Nossa, ponto importantíssimo. Então, porque a minha empresa não dá valor para X tecnologia. Cara, vai lá você, compra um curso, faz online agora. Você não precisa nem pagar às vezes, porque tem muito material bom no YouTube. Se integra, se intera. Se capacite, né? Se capacite, cria vocabulário, entende o que está acontecendo e começa a entender como você pode aplicar isso no seu dia a dia. A minha empresa não acolhe esse tipo de coisa. Ok, faz parte da estratégia da empresa. Faz parte da sua estratégia de carreira? Faz, então. Então não é nessa empresa que você tem que estar. Sessão de coaching VIP da Ana Lisboa em tempo real para todo mundo que está assistindo aqui agora. Essa é uma amostra. Né? Voltem o vídeo e ouçam novamente esse trecho. Sabe por quê, Ana? Senão a pessoa fica naquela eterna reclamação. Mas minha empresa. mas meu líder. Terceiriza a carreira. Equipe. Vai terceirizando a responsabilidade pela carreira. Agora, vamos
falar de estratégia. Bom. Mas a empresa, mas a nanã. Quando é o melhor momento para você começar a olhar o mercado e outras oportunidades? Quando você está empregado. Sou empregado. Então, se você está empregado, suas contas estão sendo pagas, você pode ser a pessoa menos feliz naquele lugar, mas cumpra. Os contratos de trabalho, eles são bem claros. Você vai trabalhar de tal hora a tal hora, você vai ganhar tanto e o seu descritivo de cargo cumpra. Não adianta. É o adulto assumindo a sua responsabilidade. Enquanto você está nesse processo, ouça o mercado, pesquise, olhe as vagas. Gente, olha as vagas do LinkedIn que você quer ocupar, aquele cargo que você fala, nossa, esse cargo é para mim. Lá está escrito tudo que você precisa fazer. As vagas do LinkedIn, dos cargos que vocês querem ocupar, é um checklist do que você precisa ter para alcançar aquela posição. Entendeu? Os 86% de sucesso na recolocação. Boa dica. Muito bom. Boa dica. É isso. Eu vou usar uma frase da caneca da Ana. Vamos lá. Comece onde está, use o que tem, faça o que pode. Boa! É isso. Muito bom. Eu não consigo me livrar dessa frase, gente. É assim... Eu não tinha lido ainda. Muito bom, muito bom. Eu não sei, eu gostaria até de saber se você conhece o autor dessa frase, me mostra, me manda uma mensagem. Eu não sei, mas vai ser meu mantra. Porque, assim, todo lugar que eu levo essa frase e essa caneca, as pessoas falam, porque é isso, a gente quer reinventar a roda, não precisa. Não precisa. Por falar em reinventar a roda, vamos falar da sua paixão por empresas familiares? Ah, meu Deus do céu, meu karma. Mas é bom tema, quente. Ana, eu trouxe um dado aqui. No Brasil, 90% das empresas têm perfil familiar. Isso é de acordo com o IBGE. Uhum. E tem um outro levantamento, desta vez do Banco Mundial, que revela que 30% das empresas familiares chegam até a terceira geração. E apenas metade sobrevive. Triste isso, né? Uhum. Ou seja, a empresa familiar tem um papel super relevante na economia do nosso país. Mas também carrega aí desafios únicos, né? Na sua visão, quais são os maiores desafios que elas enfrentam quando o assunto é RH? Falta de profissionalização é o primeiro deles. Traduzido em frases que a gente ouve de forma muito fluida nas conversas. Mas isso aqui não funciona. Sempre foi feito assim. O fulano, ele não tá legal no cargo, mas deixa ele lá, porque ele é filho do dono. Sobrinho, primo. Nossa. Fulano foi contratado porque ele é amigo de não sei quem. Então, deixa ele aqui. Então, a questão não é com a pessoa em si. É questão que embaixo tem toda uma cadeia de equipes e times que passa a desrespeitar e desonrar essa liderança por falta de profissionalização. Uhum. Então, esse é um critério. Nossa, uma faca na cultura, né? Na cultura, boa. E como é que a gente resolve esse problema? É a minha pergunta. E aí, o que a gente faz? A partir de um certo nível de organização administrativa, colocar o pessoal da família no conselho. Sim. Tá. Porque a identidade não se perde e a grana não se perde. E os papéis estão estabelecidos, né? Os papéis estão Os estabelecidos. limites, principalmente. Isso. Então, assim, existem muitos equívocos em empresas de diversos tamanhos. As pequenininhas é mais fácil de ver, Sim. né? Então, o que eu tenho encontrado? Falta de profissionalização, pessoas desqualificadas para ocupar o cargo. Abaixo delas são contratadas pessoas com excelente qualificação de mercado, que muitas vezes não conseguem fazer o trabalho, porque em cima tem um líder, né, que se esbarra. E uma coisa que a gente falou muito no nosso encontro anterior, no nosso podcast anterior, que são as questões emocionais, né? São empresas que são vivas ali, né? Então, existe muito cuidado com essa questão da cultura, com essa questão do apego, da delicadeza das relações. A gente precisa chegar com muito cuidado e transformar isso numa empresa burocratizada. Não do ponto de vista ruim,
mas do ponto de vista desses indicadores que a gente vem falando até agora, dos cursos e das aquisições de conhecimento que todos têm que fazer, a família também. Sim, profissionalizar, como você Profissionalizar. A cultura, ela se perde porque a própria família não consegue, entre eles, sustentar isso. O criador da empresa, o fundador, muitas vezes tinha uma mentalidade que nem os filhos, nem os netos sustentam mais. Ou não querem. Você acha que esse primeiro... Você acha não, né? Porque você deve ter essa informação. O primeiro passo, quem dá em busca dessa profissionalização, geralmente parte de quem? Do dono maior, de alguém, de algum membro, dos filhos? Eu entendo que precisa partir de algum membro da família, essa sensibilização. Porque o que acontece muito? O membro da família, eu tenho a felicidade de conversar diretamente com muitos deles, que facilita muito, né? Porque a gente está a poucos degraus da decisão, às vezes é decidido numa reunião ali, bate o martelo e acabou. Que numa empresa tradicional não familiar tem muitas instâncias, né? Sim. Mas eu entendo que o membro da família tem que trazer isso para a pauta de olho na longevidade da empresa. Sim. Então, como é que a gente vai fazer para passar para quem vier depois, sendo da família ou não, qual é a cultura organizacional que a gente quer? Quais são os nossos valores? Não é aquele que está escrito no quadro, mas o que norteia o nosso trabalho todos os dias? Então, alguém da família normalmente faz esse processo de chamar uma consultoria, por exemplo. Daí a gente vai lá, faz um diagnóstico, levanta todos os pontos e aí no dia a dia a gente começa a esbarrar. Qual é a maior resistência, Ana? A maior resistência, eu acho que é tirar o poder. Tirar o poder. E mais uma vez, e aí é meu sentimento, essa vulnerabilidade de quem é dono familiar, de olhar para aquilo e falar, mas não sou eu que vou resolver. Que não tá legal, ele sabe, mas assim, o que eu preciso fazer? Qual é a minha zona de conforto que eu vou ter que deixar para que isso aconteça? É uma crise de identidade, quase. Né? Ô, Ana, e quando o sucessor legal não quer ser sucessor? Como assim? O filho não quer assumir o negócio do pai, sabe? Quando o pai tá lá, ele tá batalhando para que o filho dê continuidade, mas não é isso que ele quer. Não, e assim, acontece com uma certa frequência, porque às vezes o pai é industrial, por exemplo, e o filho quer mexer com eventos. Quer ser músico. Quer ser músico. Não tem. Então, assim, primeiro começa com a relação familiar, pai e filho, né? Que é esse pai criar essa pessoa para poder ser livre, para ser músico, para fazer qualquer outra coisa. E segundo, é esse filho se preparar para isso, né? Porque é uma carreira que ele não vai ter apoio, vai começar do zero, né? Como para a maioria das pessoas, inclusive. Né? Eu sei que o que eu vou trazer aqui é coisa de novela, e é mesmo, mas tem uma novela da Globo, não me lembro o nome da novela agora, que tem um caso de uma empresa familiar, uma empresa de lingerie, o CEO, que era o Tony Ramos, né, que fazia o papel de CEO. O pai? O pai, que é o dono, né, que também a empresa foi herdada para ele. Okay. Então ele já é de uma segunda geração. E ele tem um irmão, e o irmão disputa poder com ele, né? A ponto de sabotar o carro e ele acabar morrendo num acidente. Nossa. E o irmão assumir. Novela. Falei que era coisa de novela. Mas aí eu vou assistindo a novela, como a gente tá aqui trabalhando com RH e comunicação o tempo todo, eu fico, mas cadê o RH dessa empresa? Onde está o RH? Onde está a comunicação? Não tem. Porque tudo talvez, e assim, é coisa de novela, mas eu não vou dizer para você que não acontece, não nesse extremo, talvez, né, lógico, de sabotar o carro, mas vai que também, né? Porque às vezes nem chega, sabia? Nem chega. Por isso que a gente falou anteriormente, olha como as coisas se conectam, né? Que o RH tem que estar na mesa de gestão. Porque às vezes chega para o RH aquela expresso, fulano saiu... Entrou outro, fulano não faz mais parte da sociedade. Eu decidi com o advogado. Eu tenho um cliente, por exemplo, que tudo ele consulta o advogado de confiança dele. Então, chegou no momento que a gente pediu para conhecer esse advogado e conversar com ele, porque não adianta a gente falar alguma coisa que o advogado não concorde pelo ponto de vista dele. Então, a gente, enquanto gestão estratégica de RH, a gente precisa entender onde esse advogado
está querendo chegar e contribuir para isso, não trabalhar contra. Sim. Exatamente. Né? Exatamente. Porque o cliente está pagando todos esses fornecedores de conteúdo e de estratégias, então a gente precisa conversar. Legal. É isso mesmo. Ana, a pergunta que eu ia te fazer depois era como que o RH, dentro dessa estrutura familiar, né, ele deixa de ser visto como custo, mas sim como investimento. Acho que a resposta já foi dada, né, que é a gente trazer valor, levar dados, né, mostrar preparar pra resultados, isso, né? se preparar, lógico, É. se preparar para isso, né? Mas na sua experiência, como que ele deixa de ser essa área de apoio, além dos números, né? E passa a ser realmente um parceiro estratégico, uma força única para ajudar no modelo de negócio, né? Porque para muita gente, o sentar à mesa da gestão pode ser ouvir e conhecer o negócio. Tá, eu conheço o negócio, mas tá, como que eu traduzo isso na prática? Que eu acho que é o mais difícil, sabe? Como que a gente sai do campo olha, eu tenho que levar dados, mas quais dados eu tenho que levar, né? O que eu preciso de fato fazer na prática para ser útil na mesa de gestão? Andar pela empresa. Ouvir as pessoas. Conhecer as necessidades. Quando a gente vai para uma mesa de gestão, pensando que as pessoas estão em todos os departamentos, a gente tem que entender aonde que o problema corre dentro da empresa. Porque às vezes um problema do financeiro, por exemplo, ele é ocasionado lá na produção lá embaixo, ou em vendas, ou na entrega, ou no... o RH vai resolver tudo isso. Não, ele não vai. Mas o RH precisa ter essa visão do todo. E chegar na mesa de gestão com essa visão do todo, ele não vai chegar. Porque muitas vezes nem o dono tem essa visão do todo. Mas o RH tem portas abertas em todos os departamentos. Tem. Então, o maior equívoco, na minha opinião, você que é RH, vai andar. E traduza. Entenda, pergunta qual é a sua dor, qual é o seu problema. Conversa com os líderes, conversa com o time, com a equipe. Tem que usar sapato de segurança? Bota sapato de segurança. Seja exemplo também, porque tem isso, né? Tem que usar sapato de segurança na fábrica inteira, mas o RH, eu sou da área administrativa, eu não uso sapato de segurança. Não sai dessa linha, né? E não sai dessa linha. Então, é muito rico e é muito mais leve fazer esse trabalho do que ficar escondido atrás de planilha e número. E ele percebe a cultura de fato, nua e crua, né? Que é no cafezinho, na copa, lá na produção, é o que de fato está acontecendo na organização que ele trabalha. Exato. Ele não vai conseguir ajudar se ele não conhece o negócio dele. E aí, as pessoas. E aí conversa lá. Eu estou conversando com você, que é de uma gestora de uma área. Você me traz um dado. Tá? Você bota lá no seu rol de dados. Converso com você, que é de outra área. Você me dá outro dado que conversa com esse. Porque vai conversar, a empresa é uma só. Sim. Então, quem é que faz essa costura? O RH. O RH. Quando você tiver domínio da costura, você vai estar falando de estratégia. Isso é estratégia. É isso. Isso é estratégia. É isso. Isso é RH estratégico. Então, mais do que você pegar todos os livros e fazer um checklist do RH estratégico, não vai funcionar, porque uma empresa é diferente da outra. Exatamente, não é uma receita, é diferente. Essa costura o que é serve para mim é diferente do que vai servir para você. Exato. Mas aí eu vou trazer uma palavra que eu gosto muito de usar nos meus atendimentos e na minha empresa em si, que é posicionamento. As respostas que a gente tem do mundo é como a gente se posiciona. Em todo o contexto, na minha opinião. Então, se eu estou me posicionando como uma pessoa que fica dentro da minha sala, eu estou me posicionando como uma área de suporte. Se eu estou me posicionando como uma pessoa que vai atrás dos problemas, escuta, traça um plano, faz uma estratégia, eu estou me posicionando como uma pessoa de gestão. É muito equivocado estar sentado na salinha e falar, a empresa não me dá oportunidade. Tenta uma, tenta duas, tenta três. A empresa não te deu oportunidade? Vai buscar a oportunidade fora. O gestor da sua carreira é você. Tentou uma, tentou duas, tentou três. A empresa te deu oportunidade, você já está na mesa de gestão. Não é assim também, né? Não, as pessoas têm muito imediatismo também, sim, né? Sim, passa pelo... Porque você estabelece também uma relação de confiança ali. Que tem isso também, né? Claro. Gestão é confiança. É confiança. Você tem que honrar todo dia aquele... E outra, as pessoas, elas são soft skill, hard skill, né?
Quando a gente olha no currículo a primeira vez, a gente contrata pelas hard skills, pelas competências técnicas. Se você no comportamental não sustenta, você tá fora. Você tá fora. E precisa estar, porque senão você compromete todos os demais. Eu gosto muito de uma outra analogia de liderança, que é o guarda-chuva, né? Se você pega um guarda-chuva tradicional, aqueles de desenho animado mesmo, que deve estar imaginando aí na sua cabeça, aquele cabinho que a gente tem que segura todas as hastes, aquilo é o estratégico, aquilo precisa descer. Precisa descer. E a base que está protegida é o core da empresa, né? As pessoas, elas estão em cima desse guarda-chuva. Elas precisam fazer essa informação descer para todo mundo. Mas esse é o grande problema hoje, um dos maiores desafios da comunicação, inclusive, que é desdobrar a estratégia. Exato. Desdobrar a estratégia. E passa por várias questões, principalmente por falta de entendimento da estratégia, porque se ele não entende a estratégia, ele não consegue desdobrar. Agora vamos falar de indicadores, né? Que é algo que a gente vem falando desde o começo e falamos antes da nossa conversa aqui. Sim. Treinamento, como você mede? Desenvolvimento, como você mede? Mudança de comportamento, como você mede? Comunicação, como que você mede? Então, ir para a mesa de gestão e falar de estratégia é trazer algum tipo de dado. Sim. Minimamente, receita de bolo, mede o antes e o depois. Como é que a gente vai medir? Não sei. Cada caso é um caso. Mas assim, pensa no antes e depois. Tem coisa que vende mais nas redes sociais do que antes e depois? Você mostra a pessoa chegando no salão de beleza arrebentada, aí você mostra ela maquiada, produzida, antes e depois. Quero ir nesse salão aí. Você mostra, falando de produto, né? Tudo que é antes e depois convence. Tem um gatilho ali. E escalabilidade, né? E escalabilidade, claro. Mas para você chegar na escalabilidade, você tem que medir. Então, qualquer coisa relacionada a esses assuntos que nos envolvem, que é comunicação, que é comportamento nas empresas, é antes e depois. Se não tiver antes e depois, não dá para medir. Agora, o RH ele vai precisar construir aliados dentro da empresa para viabilizar essas estratégias. Né? Na comunicação interna, pode buscar como aliado o pessoal do marketing, do endomarketing ali, para ajudar na estratégia. Endomarketing é a cereja do bolo, né? Endomarketing é maravilhoso. E a maioria da... Endomarketing, outra palavrinha. Endomarketing nada mais é, gente, do que fazer o colaborador se apaixonar pela empresa onde ele está. Olha que delícia. É isso. Né? Agora, como é que a gente vai construir aliados se a gente nem trabalha direito com os nossos colegas? Se não reconhece os nossos aliados. Às vezes você nem sabe o que ele é teu aliado. O que você precisa dele para essa aliança acontecer. Tem uma lição de casa antes para fazer, né? Planejamento. E outra, as pessoas elas foram moldadas por Deus para se relacionar. Nós não somos seres humanos que nascemos para ser sozinhos. Por que no trabalho a gente se isola? Quanto mais a gente se isola no ambiente corporativo, pior é para nós. A gente tem que interagir. Então, quando eu falo para a pessoa ir visitar as áreas, bater cartão nas áreas, conversar com os líderes, é colocar o RH numa posição de serviço da empresa, não numa posição de ataque. Porque aquele líder, ele está lá na ponta sendo cobrado. Ele vai bater na porta do RH pedindo, pelo amor de Deus, para aquela pessoa providenciar. Ana, mas existe um estigma também que o RH carrega de o RH tá chegando. Olha, o RH tá chegando, esconde da mocinha do RH. Não tem isso. CIPA e RH, né? E comunicação. Comunicação também? Comunicação também. Meu Deus, porque já viu coisa errada aqui. Já viu coisa errada aqui. Existe esse estigma. Existe. E tá ligado ao dia da semana, né? Se for sexta-feira... Sexta-feira é o facão. É o facão. Sexta-feira é o facão. Bom, mas, cabe ao RH reverter esse quadro. Com certeza cabe. Sim. Com certeza cabe. O pessoal de RH não vai gostar muito de mim, não, porque é só tapa, tô dando, parece. Eu tô achando que não, viu, Ana? Eu tô achando que não, né, Dani? Não penso assim, não. Também eu acho que aqui a gente tá tendo um papo... Maduro, essa é a palavra. Maduro. Porque o caminho é esse. A gente está indo para um caminho sem volta. E se os profissionais de RH são apaixonados por o que fazem, vai precisar, assim como todo mundo, se adaptar
a esse caminho sem Ou volta. passar a mão na cabeça é zona de conforto. E o que a gente quer é gerar esse inconformismo e tirar as pessoas da zona de conforto. O que a gente quer? O que a gente está buscando? Por que a gente está aqui? Sabe que tem uma outra coisa que me ocorreu aqui enquanto eu ouvia vocês, que é a questão da tecnologia, né? Tudo que o RH fazia no braço operacional, Hoje, alguma inteligência artificial, uma máquina faz. sem dúvida. Um aplicativo faz. O que nos sobra? A estratégia e o relacionamento. Então, para você aí de casa pensar, quanto tempo do dia desse profissional está escondido atrás de operação? Que não precisa mais ser feita por você. E a operação paga mal. Os maiores salários estão na estratégia. Então, a pessoa às vezes quer galgar do chefe, quer galgar uma posição e cobra do chefe salários maiores, mas não entrega para isso. Está lá no operacional. Roda o sistema que a empresa pagou uma fortuna para rodar o sistema com identificação facial, as coisas todas, e faz um paralelo no Excel, porque não confia, Não confia no dashboard do aplicativo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí está gastando 2 vezes, né? Sem dúvida, Tá porque gastando... é a hora do funcionário. E às vezes é uma pessoa cara para fazer esse tipo de coisa. Mas é a zona de conforto, né? Eu tô aqui quietinha. É que nem fazer... eu sempre falo isso, né? Você provocar perguntas dentro da empresa, se você já tem a resposta pronta, se você não quer ouvir outra resposta. Porque te provoca a mexer em estrutura, a mudar. E você não quer isso. Não quer, é verdade, é verdade. E digo mais, tem empresa que quer esse tipo de profissional, viu? Que fica lá quietinho, fazendo o dele, não reclama, cumpre o horário, é ótimo. Tem um monte de gente que tem esse perfil e são absolutamente né? necessários. Porque tem empresas e empresas, e tem profissionais e profissionais. O grande dilema das empresas é encontrar o profissional que tenha essa cultura, esse comportamento, e o grande dilema do profissional é encontrar a empresa que acolha isso. Porque na entrevista é tudo lindo. A gente descobre mesmo a real quando a gente está lá dentro. Entrevista é um processo de venda. Eu estou vendendo a minha empresa e você está me vendendo quem você é. E aí, quando que você descobre? Depois que já está lá dentro. É verdade. Depois que está lá dentro. Muito bom. Agora, voltando ainda quando a gente fala de estrutura familiar, né? Como equilibrar tradição e inovação no desenho cultural? Você vai amar o que eu vou dizer para você agora, vocês vão gritar. Com comunicação. Muito bom. Não tem outro jeito. Como é que você engaja pessoas numa coisa que você acredita? Contando histórias. Ai, que delícia. A gente nem combinou isso. Não, a hora que terminar aqui eu te dou um abraço. Gente, isso é milenar. Tem coisas que a gente sabe até hoje, porque a gente ouviu histórias. A instrução, ela foi passada primeiro oralmente, não tinha escrita. E agora a gente escreve, a gente desenha, a gente bota na nuvem, a gente põe não sei aonde e não conta a história. É verdade. Ana, obrigada por trazer o óbvio, porque o óbvio precisa ser dito. Tem gente que ainda não entende o óbvio. Não, é isso. Não é, Dani? É isso, fantástico, é isso mesmo. É, comunicação. Comunicação. Pois é. Quando uma empresa familiar decide crescer ou até se internacionalizar, quais os principais pontos de atenção em termos de cultura e gestão de pessoas? Quando uma empresa decide crescer, se internacionalizar, abrir ações, ir para qualquer lugar, ela precisa de um protocolo de documentos, papéis, políticas que precisa estar pronto. Okay. Então, sendo familiar ou não, esse rol de documentos, ele precisa estar preparado para que cada um saiba o seu papel dentro do seu processo. Então, sendo familiar ou não, é olhar para onde quer chegar e fazer o caminho de lá para cá. E como que a RH pode apoiar a gestão nesse processo de crescimento, desdobrando isso para os colaboradores? Exatamente, desdobrando isso para os colaboradores, porque partindo da mesa de gestão, olha, nosso objetivo é estar no Mercosul em 2030. Então, para isso eu tenho que ter profissionais bilíngues, ou eu tenho que habilitar quem está para falar o idioma, eu tenho que trazer essa estratégia
para a organização, eu tenho que saber se eu vou ter que contratar mais gente, se eu vou ter que contratar um sistema, se eu vou ter que... Então, tudo isso são decisões que não partem do RH, mas são suportadas. São suportadas pelo RH. E para acontecer, o RH precisa estar junto. Precisa estar junto. E quando o RH fica sabendo disso uma semana antes da coisa acontecer? Não acontece. Não tem milagre, né? Não tem milagre. E daí a questão falha por uma série de motivos. Às vezes... Isso chega, não, mas foi culpa do RH, mas quem avisou o RH antes, então é uma quebra de braço, né? Sim, sem dúvida. Eu já vi isso acontecer, né? Muito. Eu já vi isso acontecer. Mas aí acontece um equívoco que, assim, até comigo, eu sou muito pequenininha, gente. A minha empresa é muito pequenininha. Eu tenho 2 décadas de experiência. A empresa é pequenininha, mas você é gigante. Amém, Por recebo. isso que é coautora do livro Gigantes do RH. Recebo. Mas eu mesma me esbarrei com isso, sabe? Que é a questão da burocracia, que é boa. A gente ficou um lugar comum ouvir que burocracia é prejuízo. Ela engessa muita coisa, mas ela defende a gente de muita coisa também. Sem dúvida, sem dúvida. Então é importante começar essa estruturação, inclusive eu estou fazendo isso agora, muito particularmente comentando com vocês, que é o que eu vou deixar pronto para que as pessoas assumam o meu lugar. Uhum. Eu não quero estar nessa posição fazendo essa mesma coisa daqui a 10 anos. Eu quero continuar à frente da minha empresa fazendo outras coisas, me descobrindo em outros mercados, me desenvolvendo conforme as coisas acontecem. Mas alguém tem que fazer o que eu faço. Qual é o momento da gente olhar para isso? Eu acho que momento médio de vida é um momento importante para isso. Eu estou com 51 anos. Eu não tenho a mesma energia, a mesma disposição, nem a mesma paciência. Diga-se de vontade. Normal, Então, assim, tenho muita disposição, muita força de vontade, estou aberta a muitas coisas, mas quem vai continuar fazendo o que eu estou fazendo? Uhum. Eu já quis ter uma empresa com 100 colaboradores. Agora não quero mais, não. Quero ter tudo bem organizadinho, bonitinho, para que eu possa sair, ficar no que eu gosto de fazer. Então é importante reconhecer o que eu gosto de fazer, aonde está meu talento, aonde que eu me sinto bem, e isso me dá dinheiro, para que as outras coisas que eu não gosto de fazer, alguém faça por mim. Pelo menos tem que ter uma vantagem de ser dono de empresa, né? Não, achei perfeita a sua reflexão e me fez trazer um outro insight aqui interessante, né? Você sabe que a gente está vivendo um apagão de liderança. Misericórdia. Né? E tem uma geração nova aí que já está no mercado, não está chegando, ela já está no mercado e que não quer ser líder, né? Como que a gente trabalha a sucessão dentro das empresas com este movimento que tá acontecendo? Acho que a gente vai ter que voltar uma casinha e repensar essa questão das idades, porque assim, você olhar uma pessoa de 50 anos, 20 anos atrás, e você olhar uma pessoa de 50 anos agora, não tem comparação. Claro. Então, eu acho que a gente tem ainda essa questão de olhar a geração prateada de cabelos brancos com um posicionamento que essas pessoas, de fato, não têm mais, algumas delas, né? Sim. E trazer essa maturidade profissional para esse momento que esses jovens líderes não querem, para a gente começar a fundir isso. Eu acho que ainda demora um tempo, e eu acho que a gente ainda vai sofrer muito com as esse consequências, hiato. Vai ter um gap aí, né? Vai ter um gap. Vai. Então, nós vamos ter aqui uma liderança que talvez não esteja 100% aberta a essas novidades de mercado, inclusive comportamentais, e uma geração que não quer assumir... Não quer assumir de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí tem uma novidade em termos de carreira, que é para profissionais a partir de 50, 60 anos, que antes era a consultoria, né? Então, esses profissionais abriam um CNPJ e iam aplicar os seus conhecimentos em empresas clientes. Qual é o problema da consultoria? O consultor, ele sabe fazer consultoria, ele não sabe vender a consultoria. Então, eu saio, abro o meu CNPJ, eu tenho um hall de soluções e fico lá sentado esperando o meu cliente chegar. Então, agora existe um novo modelo, uma nova figura de apoio que se chama conselheiro, que é uma nova carreira para profissionais maduros em posição de liderança, que é a pessoa que tem conhecimento, tem vivência, tem maturidade, tem equilíbrio emocional, tem tempo, tem uma vida estabilizada e ela vai para o conselho. Ele é contratado como conselheiro.
Legal. E ele entra na mesa de gestão para trazer a experiência dele, Independente da área. independente da área. Tem conselheiro para tudo. Tá na moda agora, é algo que ainda vai estourar, mas nós temos escolas de conselheiros já. Sim. E eu acho que talvez isso consiga dar uma equilibrada para esses conselheiros entrarem pontualmente. Uhum. Mas, porque porque o conselho não pode entrar na operação, né? Não. Na operação tem que estar. E aí, para esse gap que a gente já falou, eu não sei. Eu não sei. Porque o conselho ele vai ficar no conselho, ele não pode descer. Eu não sei o que fazer, honestamente. Se eu fosse chutar alguma coisa aqui, né, colocando ideias na mesa, eu acho que é trabalhar muito forte essa cultura, esse endomarketing, para fazer com que as pessoas progridam para uma posição de liderança de forma mais orgânica. Sabe? Sem aquela... Não digo que ela não vai ser promovida ou remunerada por isso. Não é sobre isso. Mas é sobre essa pessoa começar a Sim, exercer a liderança de uma maneira menos de formal. uma maneira natural. Natural, menos formal. Para que a gente consiga segurar esses talentos e essas empresas. Mas daí, de novo, comunicação, né? De novo, comunicação. Como que a gente vai fazer isso? De novo, comunicação. Né? E aí entender, então, as necessidades desse novo modelo de comportamento, de trabalho. O apagão, ele está muito preocupante, assim. A gente tem posições de recrutamento e seleção que não são fechadas e, assim, a gente apresenta a gente e o cliente fala, não é isso que eu quero. Mas, então, o que você quer? Porque é um encontro, né? É binário quase, né? Sim. Aí a pessoa vai lá aonde que esbarra, no comportamento. Ou, não, mas eu queria... As empresas realmente estão muito exigentes, mas tem muita gente boa no mercado. E eu digo para vocês hoje, está mais fácil contratar para liderança agora, do ponto de vista operacional, do que um cargo de média gestão. As posições de liderança para contratação, elas são mais rápidas, elas são mais prontas, elas respondem quase que fazem sozinho o nosso trabalho. O pessoal de médio cargo, eles dão muito trabalho, eles são muito melindrosos, eles... Não é tudo que eles topam, que eles querem, tem dificuldade, chega atrasado. É comportamental. A posição existe, tá vendo? A gente não levanta o candidato. A gente tem. O mercado está contratando. Aliás, as pessoas falam assim, porque o Brasil está em crise. Gente, desde que Cabral chegou aqui, a gente escuta isso, né? Pelo amor de Deus. Eu não olho para isso, não. Eu vou fazendo o meu, vamos embora do jeito que tá, porque... Senão e com uma taxa de aprovação de 85%, acima de 85%. Mas então, são 20 anos olhando para fora e falando, tá bom, o que eu vou fazer aqui com essa pessoa? E eu não posso ficar olhando muito o que está acontecendo. Não, tá certo. Né? Não posso me alienar também, mas se a gente for olhar os indicadores, nossa senhora, vamos sair. Para onde? Tá tudo... Ô, Ana, deixa uma mensagem para o pessoal. Quais são os conselhos da Ana para as empresas que querem evoluir do ponto de vista de estratégia de RH, de gestão de pessoas? Aliás, por falar em gestão de pessoas, esses dias eu vi um post no LinkedIn, no Instagram, que dizia assim, RH não é gestor de pessoas, não é gestão de pessoas. E daí tinha 50 mil críticas para baixo, de pessoas que diziam, não, RH é uma área de gestão de pessoas. Não, RH não é uma área de gestão de pessoas. RH é uma área de gestão de pessoas, Ana? Não. Eu adoro, muito bom. Sabe por quê? Porque vamos pensar na origem da palavra. Recurso humano. Recurso humano é quase que um recurso financeiro, um recurso operacional, um recurso que é a origem mesmo, né? Então, quem pensa em gestão de pessoas, pensa na melhoria do processo, nos indicadores, na estratégia, isso é gestão. O recurso, na minha opinião, ele está embaixo da gestão de pessoas. Então, o recurso hoje me parece muito mais com o DP, que mudou de nome, deu uma modernizadinha, trocou a placa na porta do departamento, continua fazendo a mesma coisa, do que tudo isso que a gente vem conversando aqui. Para efeito de menos polêmica e mais fazer a mensagem chegar,
chame como quiser. Importante é fazer Importante acontecer. é fazer acontecer. Porque agora tem desenvolvimento de gente. Gente gestão. Gente gestão. Pessoas. Departamento de talentos, departamento de pessoas. Teve uma empresa que eu vi outro dia que era chefe de alegria organizacional. De felicidade no trabalho. Felicidade no trabalho. Então, assim, para mim, Ana Lisboa, de verdade, chame como quiser, tá tudo certo, eu chamo também, vamos junto, o que você quer? Você quer? Tá bom, então vamos fazer. Mas eu entendo que a gestão de pessoas é maior do que o RH, se a gente for colocar, assim, umas esferas concêntricas, eu colocaria DP, RH e gestão de pessoas. Muito bom. Mensagem. Para as empresas, não dá para ter 1, 2, 10 mil pessoas olhando para o mesmo lugar, navegando na mesma direção, se a gente não contar para elas o que é esperado delas. Então, gestão de pessoas, gente e comunicação é super importante. Hoje a gente tem empresas como esta. Interaliza. Que fazem esse trabalho. Então, não precisa nem inventar a roda, né? As empresas como a Intralisa têm um modelo testado e aprovado que é replicável e adequado a cada realidade. Então, às vezes, o empresário está lá batendo a cabeça, tem soluções prontas. Então, comunicação para as empresas para que a cultura seja mantida. Se a cultura está mantida, o resto entra nos eixos, está todo mundo remando na mesma direção. Para quem é de carreira, a carreira é sua. Quer mudar de emprego? Vai lá no LinkedIn, olha as vagas, faz o checklist, tudo que você precisa e aí se joga para o mercado. Então, a carreira é sua responsabilidade. Para lideranças, a gente lidera pessoas e não processos. Perfeito. Muito bom, perfeito. É isso. Muito bom. Muito bom. Que papo gostoso, né, Dani? Sensacional. Muito legal. Ana, e onde as pessoas te acham? Deixa os seus contatos. Por favor. Eu gostaria de convidar as pessoas para o site, porque tem um monte de informação lá, que é analisboaconsultoria.com.br. E a minha rede principal é o LinkedIn, Ana Lisboa RH, no LinkedIn, que é onde tem tudo que vocês viram aqui. Tem o Instagram também, mas no Instagram tem o Paçoca, que é o meu cachorro, que as pessoas gostam de ver. Tem o meu marido e a minha filha. Agora vai chegar perto do carnaval, vai ter eu tocando na bateria, que eu sou do carnaval. Então, quem quiser, também é Ana Lisboa RH. Mas é o LinkedIn, né? Quase 19 mil seguidores no LinkedIn. Bastante, hein, Ana? Né? Também uma profissional como você. Muito bastante. Bom. Ana, muito obrigada. Eu eu tenho certeza que quem ouviu ou assistiu esse podcast saiu muito mais inspirado. Sim. E você mostrou pra gente que RH, ou seja lá, o nome que vocês queiram dar, é sobre estratégia, é sobre pessoas e é sobre resultado. Eu acho importante a gente entender que a empresa já está pronta quando a gente chega. Então, essa honra aos nomes que as pessoas usam, a maneira como é uma estratégia importante para a gente entender onde a gente está pisando. Depois você faz o seu. Muito bom. Muito obrigada. Ativem o sininho do YouTube e não perca nenhum episódio do Intralizando. Até mais.